Olá, no programa de hoje o Podemos nas eleições em BH. A legenda se aliou a Mobiliza, DC e PRTB em uma coligação na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte. E o senador Carlos Viana, que encabeça a chapa, é o 7º participante na nossa série de conversas com os candidatos ao comando do Executivo da capital. A entrevista tem duração de 21 minutos, contados a partir de agora. Bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político, senador. Obrigado, Marco. Senador, a chapa do senhor foi definida, após ali algumas divergências na indicação a vice com a direção do Podemos, e um processo que teve, em algum momento, ali declarações duras de lado a lado, acabou prevalecendo a indicação do nome de Renata Rosa. Sim. Antes o senhor tentou, inclusive quando a gente conversou aqui na pré-campanha, o senhor falava disso, o apoio do governador Romeu Zema e de outras forças da direita. Como é que ficou esse desfecho da perspectiva do senhor? Isso fragilizou em alguma medida os planos que o senhor tinha? Bem, a questão da vice ficou acertado o dia que a que era a vice que eu escolhi desistiu. Não foi uma questão de... Acabou sendo um acordo tácito, porque ela continuou sendo candidata a vereadora e veio a Renata Rosa, Kika da Serra. Isso tudo foi acertado de uma forma muito tranquila. Houve realmente alguns pontos de desencontro, mas eu tinha da executiva do partido a confirmação de que a escolha era minha, que eu sou o candidato cabeça de chapa. E acabou se resolvendo. E agora nós estamos a pleno vapor com a campanha na rua, temos quase 200 vereadores, 200 candidatos, todos eles caminhando com o nosso nome de casa em casa. Isso vai dar um reforço muito grande nessa caminhada para o segundo turno. Vamos falar do plano de governo, que foi registrado no TRE. Na parte de mobilidade, seu plano prevê ali a expansão do metrô, integração com ônibus e também algumas medidas que alguns têm considerado ultrapassadas. Outros candidatos têm falado isso, que é o retorno da obrigatoriedade dos trocadores nos ônibus e o transporte por vans. Em que esses pontos, esses dois, melhorariam o atual sistema? Muitos consideram ultrapassado porque não tiveram essa ideia, A questão dos trocadores é fundamental para agilizar as viagens e, principalmente, ter mais respeito com as pessoas cadeirantes. Porque hoje o motorista, quando tem um cadeirante, ele é obrigado a parar o carro, a estacionar, descer do veículo, fazer a operação do elevador e depois retornar. Isso atrasa e muito a possibilidade, inclusive gera riscos de acidente. A questão do troco, por exemplo, do motorista ser obrigado a receber também é um problema. Não encarece em praticamente nada. O custo de um salário para trocador é mínimo dentro de uma tabela em que as empresas de ônibus mandam. As empresas de ônibus, em 10 anos, reduziram em 50% as viagens na capital. São elas quem definem. E, pasmem, a prefeitura não tem a bilhetagem oficial. A controladoria interna da prefeitura só tem cópia dos relatórios. Nós não sabemos exatamente quanto ganham e quanto faturam as empresas de ônibus em Belo Horizonte. Então, nesses anos todos, desde o ex-prefeito Calil, que falou que ia abrir caixa preta e não abriu nada, continuou junto com as empresas. Ex-prefeito agora, que inclusive tinha fazenda vizinhos lá do presidente do Cetra, que é o sindicato das empresas de ônibus, elas fazem e mandam. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos decidir quem manda é a prefeitura. Quem vai reorganizar o sistema de um novo contrato somos nós. Vai continuar a quilometragem, nós vamos criar outro sistema. Isso é a prefeitura quem vai fazer juntamente com a população. As vans, elas resolvem muito bem os nossos problemas na ligação bairro a bairro, que hoje, dentro dos aglomerados, a maior dificuldade é a mobilidade de veículos. Você vai circular no aglomerado da Serra, por exemplo, é muito difícil até para os micro-ônibus circularem. Pela quantidade de veículos. Seria uma licitação própria para essas vans, paralela ao Como foi no ônibus? Célio de Castro, o prefeito Célio de Castro poderia ter feito muito mais amplamente a ligação dos suplementares. Só que as empresas forçaram o prefeito e elas ficaram somente com linhas menores entre bairros. E o atual prefeito vem acabando com os suplementares. Então nós vamos ampliar o número de suplementares de vans e se as empresas não cumprirem com os contratos, nós vamos trazer as vans até o centro da cidade. Outro ponto para encerrar, Marco, nós vamos trazer a ideia da tarifa única. Belo Horizonte tem condições. Eu estou falando isso há muito tempo. A mesma tarifa que existe em São Paulo, o mesmo estilo que existe na Alemanha, na França, com a inauguração da estação Calafate Barreiro, com os 2,8 bilhões que eu ajudei a colocar como senador no BNDES, que a empresa, inclusive, está já em obras, que não é uma promessa. Isso é para quando? 2028.
A empresa obrigatoriamente tem que entregar a linha Calafate Barreiro em 2028, que quando nós elaboramos essa concessão em Brasília, nós colocamos no BNDES a obrigatoriedade de datas. Ninguém fala, porque não interessa ao atual prefeito que nunca quis metrô, sempre quis manter ônibus indo e vindo para todo lado. A mesma coisa a região metropolitana, o governo do estado que não fez absolutamente nada para melhorar o transporte. Então o que nós vamos fazer? Os ônibus da Metropolitana Norte vão para a estação de Venda Nova com a mesma tarifa. Esse passageiro vai poder se deslocar da casa dele até o ponto final, ou vai para o Barreiro ou vai para Contagem. A mesma coisa quem sai de Contagem. Quem descer na Praça da Estação, nós vamos refazer os circulares no centro de Belo Horizonte. Então, quando a pessoa voltar para casa, quando ela colocar o cartão ou ela pagar a passagem, ela vai poder se deslocar em toda a região metropolitana com o mesmo preço. Hoje, quem sai de Neves para BH paga R$10. Esse valor vai nos ajudar a criar uma tarifa média e vai segurar o preço que hoje nós sofremos uma pressão muito grande. Revisão do plano diretor, né? Outro aspecto importante Sim. do documento registrado por sua campanha. Aponta ali como prioridade flexibilização do liminar de construção e a política de Sim. adensamento sustentável. O que significam essas propostas, em que regiões elas seriam mais adotadas? Olha, desde Márcio Lacerda, a cidade vem tratando os construtores como os inimigos, os empreendedores. E cidade que não permite construção é uma cidade que morre. Isso no mundo todo aconteceu. Calil piorou essa situação porque tornou ainda mais difícil as licenças. Do que nós estamos falando? Vamos dar um exemplo para quem está nos assistindo. Você sai ali, Avenida Amazonas, você vem da região oeste, Nova Suíça, atravessa o elevado e você chega do outro lado na Barroca. Olha os quarteirões ao lado da Avenida Amazonas, o que viraram? Totalmente abandonados, pichados, sujos. Por quê? É caro construir ali. Quem vai fazer um prédio naquela região, o custo final dele com a outorga onerosa é maior do que o preço de mercado. Então, não se constrói. O construtor, o dinheiro, não leva desaforo para casa. O que eles fizeram? Nos últimos 15 anos, Belo Horizonte começou a perder. Todos os investimentos foram para a Vila da Serra, foram para a Lagoa Santa, e isso tirou da capital renda importante. Então, nós vamos reverter isso. Primeira coisa, vamos flexibilizar o uso do solo. Bairros como Barro Preto, que está morrendo, Prado, Barroca, a própria Lagoinha, que morreu, porque você não consegue construir nada lá. Nós vamos atrair investimentos para essas áreas, nos locais onde você pode fazer prédio, vamos permitir. Savassi, vamos voltar a ter prédios de luxo na Savassi mais altos, maiores. Por que nós não podemos fazer isso? E, em contrapartida, esses empreendedores fazem as obras de mobilidade. Trincheira na Contorno com Nossa Senhora do Carmo e Cristóvão Colombo, para a gente fazer um grande bulevar, tornar a Savassi uma área importante de caminhada, de encontro. Outras trincheiras que nós precisamos na cidade, todas em conjunto com a iniciativa privada. O centro, flexibilizar o uso dos prédios do centro, onde é só comercial, poder ser residencial, permitir e facilitar o retrofit. O Balança Mais Não Cai, aquele prédio ali na Amazonas, com Tupis, investiu-se milhões ali naquele prédio, estava parado há mais de 40 anos. Hoje não se pode inaugurar o prédio porque a lei obriga que você no banheiro tem que ter uma janela. Você não pode ter um exaustor, como no mundo todo existe. Nós temos que mudar isso. A cidade tem que se tornar favorável a esses investimentos para ter mais renda e a gente voltar a crescer. Viana, em relação à prevenção da cidade contra impactos de eventos climáticos Sim. extremos, né, outro assunto que está aí mais do que nunca na ordem do dia. O que você proporia? Eu proponho, primeiro, um grande projeto para reduzirmos em 2 graus a temperatura de Belo Horizonte. Isso é possível, a Espanha já fez isso. Como você trabalha? Você pega o mapa da cidade, que não tem mais área rural, você adensa, descobre as áreas onde você tem menos árvores, você planta mais nas áreas em que é possível. Onde não é possível plantar em prédios, por exemplo, você cria cortinas sobre os corredores. Assim você cria sombra e diminui a temperatura na cidade. É um propósito, reduzir a poluição sonora. Belo Horizonte é uma cidade barulhenta de carros e ônibus. A gente começar a ter uma frota com ônibus menos ruidosos e com elétricos, se for possível, porque a gente não sabe o custo. Aí alguns, né? Mas o problema é o valor deles, que ainda é fora. Os táxis, por exemplo, nós trazemos um modelo de táxi elétrico ou híbrido em que os motoristas possam levar mais passageiros, no mesmo estilo de Londres, onde você tem 6 pessoas sendo levadas num táxi, um aplicativo em que eles possam fazer o táxi lotação em toda a cidade, começar a dar mobilidade com proteção do meio ambiente.
Na questão das enchentes, obras já foram feitas para conter água e não consegue, porque você não tem jeito. Vamos pegar o Barreiro, por exemplo, onde eu estava pela manhã. Você tem um barreiro que tem uma bacia importante, onde estão sendo feitas lá as contenções, estão muito atrasadas. Essas contenções vão amenizar, mas não vão resolver. O que a gente precisa fazer? Nas casas, especialmente no entorno, você pode colocar aquelas caixas para receber água, como no Nordeste, para guardar a água da chuva. Você vem fazendo isso nas casas. Essa água serve para reduzir o preço da conta das famílias para uso reciclado. Jardins permeáveis, é muito comum isso, eu já vi isso no mundo todo, para que essa quantidade de água ela não chegue com tanta rapidez ao rio. Ali no finalzinho do Arrodas da Tereza Cristina, no Calafate, você tem um paredão de 90 graus. A água bate e volta. A gente precisa fazer ali uma grande bacia de contenção que pode se tornar inclusive um parque. E futuramente, que a gente tem que pensar daqui a mais anos, ali a gente consegue fazer a melhora da água do Arrudas, para ela descer limpa para o centro da cidade. Aí a pessoa fala assim, você está sonhando. Não, eu vi isso em Seul. Eu fui em Seul para visitar esse projeto. Seul tem um rio que corta a capital inteira, que está todo ele despoluído por conta de barragens que foram feitas nas nascentes. Então, outro assunto, vamos lá, relação com a crescente população de rua na cidade. A intenção expressa pelo senhor de devolver compulsoriamente parte dessas pessoas às cidades do interior rendeu críticas de adversários. Não parece algo inadequado do ponto de vista de princípios de direitos humanos? Não, eu vou devolver mesmo. Vou devolver, porque metade da população não é de Belo Horizonte. Eu estava debaixo do viaduto Helena Greco, acompanhando a distribuição de comida. Chegou um carro do interior e deixou 2 pessoas, um carro da saúde. Aí foram perguntar, a pessoa recebeu R$200 cada um e o prefeito jogou aqui em Belo Horizonte o problema. Então, o que nós vamos fazer? Nós precisamos controlar essa população. Primeiro, a distribuição de comida pelos voluntários, a prefeitura tem que organizar. Hoje o voluntário chega com a marmita, as pessoas comem, daí a pouco chega outro com outra marmita, ele pega a sua carne e joga o resto de comida fora. Aí, Augusto de Lima, as avenidas do Barro Preto, o centro de Belo Horizonte fica uma imundície de comida jogada fora, urina, fezes. Eu não posso, como prefeito, nem mandar um carro-pipa lavar as calçadas para entregar uma cidade mais limpa, porque se eu jogar água em morador de rua, vão dizer que eu estou querendo lavar a sujeira da cidade. Quer dizer, tem discurso para tudo, para atrapalhar. É o que já estão dizendo da sua proposta. Não, a minha seria proposta uma higienização. Pois é, mas é preciso coragem para resolver. Eu vou resolver. Eu vou devolver. Sabe como? Pegou, falou assim, você veio de onde? Eu vim lá do Maranhão. Que lugar que você veio? Como é que você veio parar aqui? O prefeito me colocou no ônibus, mandou para cá. Só quer voltar? Quero. Assina aqui. Devolve. Notifica o Ministério Público. Chama o Ministério Público e fala, olha, o prefeito de tal cidade está mandando para cá os moradores de rua. Isso é contra a lei. Porque pode mandar para cá e eu não posso devolver? Nada disso. Nós vamos enfrentar essa guerra, porque eu tenho o compromisso de devolver o centro da cidade para os comerciantes e para quem gosta de Belo Horizonte. Na segurança pública, o senhor propõe alterar o nome da Guarda Civil Municipal para Polícia Municipal de Belo Horizonte, ampliar investimentos. A ideia seria o órgão passar a ter uma atuação repressiva mais forte? É isso que essa que questão seria... de repressivo é quem não gosta de polícia, né? E polícia é uma coisa muito necessária. Isso aí, a sociedade nenhuma no mundo vive sem polícia. E é o seguinte, a polícia municipal funciona muito bem nos Estados Unidos, na Alemanha, na Espanha, e aqui no Brasil ainda não é polícia municipal, porque o projeto caiu no Congresso na mão de um policial militar, que é deputado, e ele guardou na gaveta por uma questão de defesa de interesses, que é uma bobagem. Por quê? Quando nós tivermos a polícia municipal, as ocorrências vão poder ser registradas muito mais rapidamente. O que acontece hoje, Marco, vocês vão observar, você vai na Praça 7, tem um carro da polícia militar de um lado e um carro da guarda do outro. Aí você vai lá no Milionários, no Barreiro, chega lá, não tem um policial para poder fazer o patrulhamento na praça como o pessoal. Então, por que nós não podemos fazer isso coordenadamente? A polícia faz uma parte e a guarda faz em outra. E a questão, por exemplo, das câmeras. Por que mesmo com tanta câmera ainda se picha, por exemplo, o obelisco da Praça 7, o que a gente chama de pirulito? Você tem tanto que nós precisamos voltar a ter prevenção. Essa palavra, esse conceito vai ser muito forte na administração, se Deus permitir que eu seja prefeito. Outro aspecto do seu plano, o senhor declara a disposição de governar junto com igrejas, centros espíritas,
entidades do terceiro setor. Quais limites, né, teriam de ser respeitados nessa relação, a gente considerando aí o pressuposto do Estado laico e de se evitar também alguma promiscuidade indevida entre interesses públicos e privados? Quem conhece bem o trabalho das igrejas sabe que elas são muito importantes, especialmente na área de assistência social, porque o limite está definido em lei. Você pega, por exemplo, os centros espíritas, também fazem um trabalho muito grande. Essa questão da distribuição de comida, a gente precisa chamá-los, olha, vamos resolver esse problema, vamos criar um lugar certo para vocês distribuírem comida, onde o morador de rua seja atendido, tome banho, troque de roupa, a gente sabe quem é, em vez de distribuir na rua. As igrejas, todas elas, inclusive a católica, tem várias creches que são muito importantes para a gente poder zerar as vagas que são necessárias hoje em Belo Horizonte. Se eu for construir uma EMEI nova, eu vou levar 2 anos para entregar a EMEI, para ter concurso, para ter professor lá. Com a iniciativa privada, eu amplio rapidamente o número de vagas, mais em conta e com a possibilidade, talvez, até de um aprendizado muito melhor do que a gente tem. O senhor, né, faltou essa semana ao debate entre os candidatos realizado na Rede Minas. Sim. Alegou, inclusive, ter priorizado um compromisso religioso. Foi mesmo. Pretende atender outros convites de emissoras? Olha, eu tenho pensado muito sobre isso. Pelo seguinte, a gente precisa ter uma regra contra a baixaria, porque você não consegue debater os problemas da cidade. Toda eleição tem um candidato capanga, né? Aquele que faz o trabalho sujo em relação aos outros, né? E isso aí envolve filho, envolve isso, e você acaba não conseguindo falar do que é o principal, que é o tempo do telespectador querendo saber o seguinte, o que eu vou fazer para melhorar o ônibus? Mas quem seriam os candidatos capangas dessa eleição? O ex-presidente da Câmara está terminando a vida política dele de uma maneira muito triste, né? Fazendo o trabalho para o meu colega de televisão, que é um candidato marionete, né? Eu coloco sempre isso. É um candidato que não manda nada, é um candidato que é só uma foto, que já loteou toda a prefeitura de Belo Horizonte. E essa é a grande dificuldade minha na política, e que eu não vou abrir mão. Porque quando eu tenho um partido ou tenho um grupo que quer me apoiar, eles chegam falando assim, eu quero a SUDECAP. Não vou dar. Não, eu quero a Secretaria de Obras. Não vou entregar. Eu quero a limpeza urbana, porque lá tem uns contratos. Não vou entregar. Não, eu quero a varrição. Está tudo loteado aí. Ó. Esse que está em primeiro lugar, tudo loteado. O Calil já anunciou quem é o secretário de Saúde, a secretária de Educação, o governo de Minas Gerais, que está dando apoio com uma vice que não conseguiu consertar nem os elevadores lá da cidade administrativa. O senhor já quis ela como vice. Mas o currículo aceita qualquer coisa, né? Você lê o currículo de uma pessoa, você fala assim, poxa, isso aqui é muito bom. Mas depois, quando você vai ver a realidade, você vai ver que currículo engana e engana de verdade para muita coisa. Nós desistimos disso no dia que fizemos uma pesquisa, 37 horas de pesquisas qualitativas, e que a população apontou que não quer padrinho, nem de governador, nem de presidente, nem nada. A população quer candidato independente. Senador, nas pesquisas disponíveis até então, o senhor aparecia ali embolado na segunda colocação, né, com o prefeito Fuad, o deputado Bruno Engler e a deputada Duda. Saiu hoje uma pesquisa Datafolha, há pouco, que o senhor cai um pouco nessas intenções de voto, sai de 12 pontos na série do Datafolha para apenas 5. Como é que o senhor recebe esse resultado? Temos ainda aí um mês de campanha pela frente. Olha, vamos analisar o que está se passando, né? Porque a nossa campanha nas ruas está sendo muito bem aceita. E pesquisas são um problema sério. Você tortura o número e ele fala o que você quer. Tem que observar que o lugar que foi feito, qual a parte da cidade, nós não conseguimos cobrir ainda todo esse trabalho porque é grande. E é uma luta muito desigual, porque se você comparar os valores que eu tenho para fazer campanha e os valores que outros têm, é muito injusto nessa questão do jogo político. Então, o que o senhor pretende fazer para tentar se desgarrar desse pelotão, né, e ter chances efetivas de chegar ao segundo turno? Olha, vou continuar trabalhando do jeito que eu estou fazendo, propondo às pessoas uma prefeitura independente, uma cidade que pode crescer sem ser trampolim político para ninguém. Isso tudo nós vamos fazer. Eu espero que o eleitor de Belo Horizonte ele é muito maduro e eu espero que isso conte muito agora nessa reta final na escolha dos candidatos. Porque a hora que a gente começa a julgar a luz sobre eles é que a gente entende a qualidade do que tem em cada um. Então, temos aí 19 minutos e 12 segundos de entrevista. Sim. Queria deixar esse tempo restante, temos até 21 minutos, para o senhor fazer livremente suas considerações. Obrigado. Eu quero sempre dizer que eu estou na política por um projeto de querer fazer as coisas melhorarem e crescerem.
Eu não tenho nenhum projeto pessoal em relação a isso. Desde a candidatura ao governo, agora a candidatura à prefeitura, a experiência que eu tenho de visitar outros países, outras capitais, o conhecimento de 45 anos de Belo Horizonte vão nos ajudar a fazer muita diferença. E eu volto a repetir, eu não vou distribuir secretaria para ninguém, eu não vou fazer conchavo, eu quero acordos políticos que nos levem a fazer uma administração melhor para Belo Horizonte. Porque o que eu ouço sempre é o seguinte, todo mundo que entra lá não faz nada. Não faz nada, sabe por quê? Porque já está tudo loteado. E você é obrigado a seguir a regra. E são bilhões. Belo Horizonte tem um orçamento de 18 bilhões de reais e, infelizmente, uma desigualdade absurda. Nossas crianças não aprendem a ler e escrever na idade correta. Nós temos um problema sério de atendimento aos idosos. Nos postos de saúde, as pessoas não conseguem fazer exames, as UPAs ficam superlotadas porque não tem o atendimento. Ou seja, Belo Horizonte piorou e piorou muito esses últimos anos. Está na hora da gente dar uma mudada completa em tudo isso para construir uma capital melhor para nós, um futuro melhor para todos. Muito obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, senador. Eu conversei com o senador Carlos Viana, do Podemos, candidato da coligação Mãos à Obra BH à Prefeitura de Belo Horizonte. Essa foi a 7ª entrevista da série do Mundo Político com os postulantes ao comando da capital. E a gente fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo programa.